Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Cada semana, usamos uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos para refletir sobre a educação de filhos. E hoje, vamos falar da importância de pais ensinarem seus filhos como trabalhar. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 712 e mais uma pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. A capacidade de trabalhar é uma bênção que Deus nos deu. Esta afirmação pode soar um pouco estranha para algumas pessoas, por vários motivos. Algumas pessoas simplesmente não gostam de trabalhar e acham que essa responsabilidade é um peso a ser evitado. Outros entendem o trabalho como consequência do pecado, o pecado do primeiro casal no Éden, e assim o entendem como maldição e não bênção. Mas vamos esclarecer o nosso entendimento desse ponto, para depois compreender melhor o papel dos pais na educação dos filhos. O trabalho não é maldição consequente do pecado. Depois do pecado de Adão e Eva, o Senhor disse ao homem: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, do versículo 17 a 19. Em consequência do pecado, Deus mudou as condições da própria terra e o trabalho do homem se tornou mais difícil. Mas o trabalho em si não faz parte dessa maldição. Antes do pecado do homem e sua mulher, Deus lhes deu a responsabilidade de dominar a terra e os animais e de cultivar e cuidar do jardim. Isso em Gênesis capítulos 1 e 2. Antes do pecado, no capítulo 3. O homem não trabalha porque ele pecou, ele trabalha porque ele foi criado para isso. O trabalho é bom e deve ser visto como uma bênção, um privilégio que Deus nos dá. Por isso, os pais devem ensinar seus filhos sobre responsabilidade e trabalho. Sem negar a realidade de abusos, os pais precisam educar seus filhos e criá-los com uma ética saudável de trabalho. Dar responsabilidade e exigir que filhos cumpram tarefas desde pequenos não é maldade ou escravidão infantil, é educação responsável. É importante ensinar os filhos a trabalharem porque a preguiça é ruim. A Bíblia fala várias vezes sobre a preguiça e nunca em termos positivos. Considere este trecho que encontramos em Provérbios capítulo 6, começando no versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem preguiçoso, querendo evitar o sofrimento do trabalho, traz para si muito mais sofrimento. Diz Provérbios 15, versículo 19, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Também, capítulo 19, versículo 15, diz, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. E Provérbios 21, versículo 25, acrescenta, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar.
O preguiçoso não gosta de assumir responsabilidade, nem até para cuidar de si mesmo. Diz Provérbios 26, versículo 15, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Com certeza, ninguém já chegou ao fim da sua vida e disse: eu tenho tanto orgulho de ter criado filhos folgados e irresponsáveis que só vivem pedindo e roubando dos outros. Pelo contrário, pais sentem prazer em ver seus filhos como bons trabalhadores. Se queremos filhos responsáveis e diligentes no seu trabalho, precisamos cumprir o nosso papel na educação deles. Pais ensinam responsabilidade pelo bom exemplo. Homens que recusam aprender para trabalharem melhor e que fazem só o mínimo para sobreviver, oferecem aos filhos um péssimo exemplo. Mães que não capricham no seu trabalho de cuidar da família e da casa, ensinam seus filhos a serem igualmente negligentes. Recusar aprender e aplicar o conhecimento na prática é característica de uma pessoa insensata. Diz Provérbios 26, versículo 16, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Acima de tudo, pais ensinem seus filhos a priorizar seu trabalho. Devem cumprir suas obrigações financeiras, mas o foco não deve ser material. Jesus disse em João 6, versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E também ele acrescentou em Mateus 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Vamos trabalhar. Vamos ensinar filhos a trabalharem, mas vamos manter as prioridades corretas. Deus e a vontade e serviço a Ele, acima de tudo. Você conseguiu responder a pergunta 712? Organize os nomes das seguintes pessoas na ordem cronológica. Os nomes: A. Sansão, B. Caleb, C. Pedro e D. Neemias. A resposta, a ordem correta, B, A, D e C. B. Caleb foi contemporâneo de Josué e viveu uns 1400 anos antes de Cristo. A. Sansão foi um dos últimos juízes, por volta de 1100 anos antes de Cristo. D. Neemias voltou do cativeiro na Pérsia em 440 antes de Cristo, aproximadamente. E Pedro, a última na sequência, letra C, foi um dos apóstolos de Jesus no primeiro século depois de Cristo. Então a sequência correta: Caleb, Sansão, Neemias e Pedro. Vamos continuar aprendendo sobre a sequência das coisas na Bíblia para ter uma compreensão melhor das mensagens das Escrituras. E a nova pergunta: a Bíblia dá os nomes de quantos irmãos homens de Jesus? Alternativas: A, 0, B, 2, C, 4 ou D, 12. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus nos deu o privilégio, a bênção de poder trabalhar. Devemos trabalhar, devemos ensinar filhos a trabalharem e devemos agradecer a Deus pelas condições e o privilégio de poder servir nesta vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.